Nossos milhares, quiçá bilhões de fãs. 17ª rodada é sal. Acabou. O Remo na beirola do G4. No último jogo, a Chape resolveu não ouvir os deuses do futebol e mesmo com o número de pontos está no G4 e o Remo ali, realmente na beirola. Muito já se falou que isso, que aqui, que não sei o que, pelo lado. O que a gente vai tentar fazer aqui? Você não entendeu nada do que eu falei. Nem eu também. Mas o que a gente vai tentar falar aqui? De alguns aspectos e valências que o clube do Remo tem e pode melhorar para terminar esse primeiro turno no tão querido e amado, idolatrado, salve salve G4. Porque sim, é possível. Sim, é provável. É isso. Vamos falar da parte técnica, tática, mental, física? Calma, tu vais entender. Eu te chamo, eu te peço. Vem com nós, Babi! Salve, nação queirozense, mais um conteúdo aqui no É Nóis, Queiroz, Paulo Gralato na área pra gente falar do Clube do Remo que termina a 17ª rodada no 5º lugar, mas com o mesmo número de pontos da Chape, que está no G4. Muitos já... like, aqui, o quê? Like, hypa, te inscreve, te torna membro, que mais? Hypa, é isso, né? Não tem mais, então vamos lá. Não tem mais o que eu te pedi, mas tem mais o que eu vou te falar. Cenário colocado. Muito se falou do... o Remo caiu. Eu mesmo. O Remo caiu, o Remo evoluiu, meu Deus, e agora já era a chance única de subir para a Série A. Calma, torcedores, calma, Bet, calma. O Remo, eu vou falar de cada valência do que eu imagino e quero a tua opinião, já deixa aqui, comenta, com respeito ao coleguinha. Vamos começar falando da parte técnica. Porque no jogo passado do Clube do Remo, houve muita reclamação de que muitos jogadores estavam abaixo. E sim, estavam abaixo. Não podemos esquecer que o Remo jogou com a zaga reserva, é verdade. Inclusive a zaga reserva se portou bem, até quando aguentou, e aí é o outro ponto, uma outra valência que a gente vai falar, enfim. Mas muitos jogadores foram abaixo, os dois laterais foram abaixo, o artilheiro foi abaixo, o outro atacante foi abaixo, os meias, o meia também, enfim. Eu vou dar uma opinião, mas vou falar um negócio. A opinião é, que eu já falei repetidas vezes em live e outros conteúdos. Quando vários jogadores decaem tecnicamente, quando vários jogadores diminuem a qualidade do seu jogo, o histórico mostra que há algo maior nesse declínio técnico de tantas peças. Ponto. Em seguida, o Remo ganha opções que não tinha. O Remo ganha possibilidades. O Remo ganha reserva técnica também. Por exemplo, o senhor Cantígio é uma dessas reservas técnicas. Ele tem uma qualidade única de passe, ele pode quebrar as linhas, ele não é um cara extremamente ativo no meio de campo, porém jogando ao lado do Jaderson, que é um dos jogadores que muita gente caiu, meu Deus, não joga mais. Lembre, o Jaderson estava lutando pela vida há um mês atrás. Não é assim. O Remo ganhou o Natan, né? Que é um volante que veio do Guarani, que já entrou nessa fogueirinha de papel, mas parece que tem uma outra característica. O Remo tem a volta, ou terá a volta, do Luan, que vinha engatando bom futebol, não só pelo gol que fez. Lá na frente o Remo deve buscar mais gente, já está buscando mais gente. Mas tem ainda o Marrone, que teve um problema no joelho. Você vai ter que entender que o Marrone vai ter dessas ausências. Mas tecnicamente, o Marrone sobra na turma.
ele tecnicamente é muito bom, lê bem o jogo, é inteligente que só. Não só lê bem o jogo, senão bota um leitor quanto mais para fazer o que ele faz, mas ele cria jogadas, e já falei e vou repetir. Ele e o Pedro Rocha juntos, jogando mais vezes e mais tempo, a probabilidade de dar rock and roll é muito grande. Então, tecnicamente, qual é a missão? É recuperar quem caiu e acrescer essa reserva técnica para o time voltar a performar melhor. Seja lá o jeito que se imagina. E falando em jeito que se imagina, vamos para outra valência, para outra parte, que é a parte tática. E aí a gente vai citar o Antônio Oliveira, que para mim o trabalho é abaixo, já falamos isso, acho que ele também veio como expectativa, e assim, ou ame-o, ou odeie, então tem muita gente que o ataca e muita gente que o defende e esquece de analisar. Vamos lá. Taticamente, o Remo também precisa voltar a fazer algo bem feito. O Remo é hoje um time que se defende direitinho e sai no contra-ataque. Não, o Remo hoje é um time que vai ficar com a bola e apertar o seu adversário. O Remo é um time que rouba a bola lá na frente, que espera o adversário chegar. O que o Remo, para mim, taticamente precisa voltar a fazer uma coisa que já tinha feito, tá? Que já fazia. É jogar mais junto. É jogar mais próximo. As linhas mais próximas. Isso o Remo fazia muito bem. Por isso que muita gente dizia assim, mas o Remo sofre muito. Pois é, o Remo sofria muito? Será? Porque o Remo realmente não era um time que vivia no ataque, mas o Remo também, em vários jogos, parecia que era aquele time só que ia lá e beliscava, mas o sofrer não era tanto. Por quê? Porque as linhas eram muito próximas. Hoje, o Remo é um time espaçado. Isso, para mim, é fundamental para que o Remo volte a ter uma cara que você tanto quer, uma característica principal. A outra coisa que para mim também é tático, e aí vai uma leve corneta, o Remo tinha uma bola parada ofensiva letal. Ou fazia gol ou criava chances absurdas, o Remo meio que perdeu isso. E nessa comissão tem um treinador que é só para isso. Então, há de se voltar. Porque o Remo tem bons zagueiros altos, que sabem se posicionar, vide os gols que já fizeram, que não levava tanto perigo, jogadores que não são tão altos, mas também se posicionavam bem. Hoje, um deles não está de titular, que é o Pavani, mas a jogada de primeiro pau, o desvio e tal, que a gente sabe que é letal, o Remo deixou de fazer e sofre muito. Então, você tem o ganho técnico com o qual você pode fazer isso. Só que eu acho que a primeira missão do Remo, para terminar o primeiro turno no seu G4 querido, amado, idolatrado, é voltar a fazer bem coisas que ele já fez. E aí a gente vai entrar numa coisa que esse jogo parece que deixou isso muito à vista, que é a parte física. A informação que eu tenho é que desde que saiu a comissão técnica do Daniel, o Remo não contratou um novo preparador físico, vamos lá, de renome, não sei como você chama, e eu nem sei quem é, com alguém que já lá estava, que é do clube e tal. Mas parece que fisicamente também o Remo sente. E fisicamente acaba estourando, né? Jogador, cãibra, parte muscular. Tem muitos jogadores no Remo, o próprio Marrone, o Regis, o próprio Reinaldo, o próprio Caio, que não são, vamos dizer assim, jogadores, né, que têm um histórico altamente positivo. Físico, que eu digo. Então eles têm que estar sempre muito prontos. E não tenho problema nenhum em jogador jogar 30, 40, se há quantidade e qualidade no elenco. Mas o Remo precisa voltar ou melhorar a parte física sim, inclusive porque o Remo viaja muito. E já há aí uma preocupação de como viaja, de dormir bem e tal, que parece que é besteira a recuperação, mas isso é mais parte médica. E aí eu vou entrar, para mim, numa outra valência que vai ser muito não é no achismo, mas o Remo tem que mentalmente voltar a ser o time que se recusa a perder. O time que sempre dá um jeito, aquela mentalidade de vamos pontuar, vamos ganhar e tal.
porque fora até ganhou, de um Atlético que está surpreendendo, mas dentro de casa, às vezes, por tudo que eu falei antes, parece que o mental é abalado. O Remo não pode ativar novamente o modo requeijão, não ativou, a gente só está aqui falando de coisas que tem que voltar, agregar e não acontecer. Então o modo requeijão não pode acontecer. Óbvio que tudo isso que eu estou falando é sob a gestão da comissão técnica, seu Antônio Oliveiras e seus Blue Caps. Acho que o Antônio é inteligente o suficiente para entender isso que eu, que sou um Zé, estou falando para vocês. Escalar certo, mexer mal, a gente já falou sobre isso, leitura de jogo e tal. Mas o futebol dá ao seu treinador, ao seu time, a você chances de redenção absurda. E aí vem o fator sorte, que é o extra do que eu vou te falar. Mesmo com tudo isso, com uma estagnação, uma evolução, aí é contigo, o Remo está na briga. O Remo está na briga. E você vai ver em conteúdos posteriores que o Enós vai fazer, não há nada definido e isso é histórico. Então o Remo tem que seguir na briga. Só para dar um spoiler, ano passado, tanto Sport quanto Ceará foram entrar definitivamente no acesso na última rodada. E muitos times que lá estavam caíram. É uma Série B achatada, é uma Série B competitiva, não cai na balela de que é a pior de todas e esse conteúdo que virá pela frente te mostrará isso. Eu quero saber se tu achas que esses pontos, repito, eu estou olhando o que tem de bom e o que há. Eu não falei que o Remo não tem isso, não pode melhorar. O Remo tem, o Remo pode e o Remo deve. Porque ele tem um jogo em casa contra um adversário direto e um jogo fora contra um adversário direto. Quantos pontos ele fará, caso tudo isso aconteça? Caso não, quanto ele fará? Tamo junto, é nóis.